Glória a Deus. Lucas capítulo de número 2, versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam os seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andar o caminho de um dia, e procurava-no entre os parentes e conhecidos, e como não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. Aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Versículo 46 novamente. Aconteceu que, passado 3 dias, o acharam na onde? No templo. Amém, meus irmãos? Levanta a sua Bíblia, a sua mão, diga: meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Meus amados, a mensagem que Deus colocou em meu coração nesta manhã é uma reflexão para as nossas vidas, e eu quero pregar sobre o tema: é tempo de voltar a Jerusalém. Maria e José, como bons judeus, subiram a Jerusalém para apresentar, participar de uma das festas judaicas que acontecia todos os anos. Agora você imagina um casal na igreja, no templo, cultuando a Deus, sacrificando a Deus, adorando a Deus. Sacrificou, participou da festa. Só que a Bíblia me chama a atenção neste texto que quando acaba a festa, chegou o momento deste casal retornar para a sua casa, para a sua terra, para a sua cidade. Queridos irmãos, o culto é importante o começo, mas o final dele também é de suma importância. Como você quer sair do culto hoje? Quando terminou, Maria e José foi para casa. Redobra a sua atenção, porque o segredo está aqui. Os próprios pais terminam, vai para casa, mas a Bíblia diz que Jesus não estava com eles durante o caminho. A Bíblia diz que Jesus ficou em Jerusalém e não souberam, não perceberam os seus pais que Jesus havia ficado para trás. Eles saíram de casa, foi para a festa com a presença de Jesus, participa com a presença de Jesus, mas termina, vai para casa sem a presença de Jesus. Dá para imaginar um negócio desse, irmão? Era evidente que uma grande multidão enchia o templo. Evidente também que para aí foi uma caravana de gente, ou seja, uma multidão que vai, uma multidão que vem. Mas, meus irmãos, nada justifica para a perda da presença de Jesus. Aí Maria e José se perdem da presença do Senhor. Nessa época Jesus tinha 12 anos, apenas 12 anos. Fica imaginando o que levaram Maria e José a se perder de Jesus. No mínimo, falta de atenção. Por algum momento eles tiraram os olhos, tiraram a visão, desviaram o foco de Jesus. Nós precisamos lutar com todas as forças para não perder a presença de Deus. Pastor, mas eu estou na igreja. Mas na igreja é possível também se perder da presença de Deus. E me desculpa, meus irmãos, desculpa, mas eu preciso falar isso aqui. Tem gente que acha que vai para o céu pelo tanto de tempo de crente que tem. Tem gente que vai para o céu porque canta, porque prega, porque dirige a igreja. Não, meus irmãos, tempo de igreja não te garante salvação. O que você faz na igreja não te garante salvação. O que é resultado, o que evidencia que você é um salvo, que está salvo, continua salvo, é a presença de Deus. É a presença de Deus, é a presença de Deus. Ela te dá certeza, ela sinaliza que você é um salvo. Oh,
Quem está sentindo a presença de Deus? Quem tem esta alegria? Quem tem esta alegria? Quem tem este gozo na alma? Que só a presença de Deus pode proporcionar. Levante a sua mão, sinta a presença do Senhor. Levante a sua mão, seja cheio desta presença. Oh, meus irmãos, é lamentável como tem crente na igreja que é vazio. Ele não acha graça nas coisas de Deus, não acha graça na pregação mais, não quer pregar, não quer fazer nada, e nem culto a mais ele não quer, porque acha que todo mundo não sabe pregar, e ele que sabe não quer vir pregar. Aleluia, porque tem gente que critica quem faz porque faz errado, mas se o tal é bom, se o tal sabe, por que não coloca a mão na massa? Mas tem gente que é tão vazio, não faz nada, e porque é vazio, não sente graça no que os outros fazem. Aleluia, glória a Jesus. Ele não gosta dos cultos, eles não gostam de oração, eles não gostam. Os irmãos estavam aqui segunda-feira, lembra? Eu tive que apelar um pouquinho, irmãos, vocês fechem os olhos em nome de Jesus, porque não é possível, a glória está descendo e tem gente com os olhão abertos, passeando na igreja, pelo amor de Deus, irmão. Será que a gente não consegue entender que o mundo está caminhando, o cerco está fechando para a igreja? Será que a gente não consegue ter um vislumbre, uma visão de alguns anos que está vindo aí, irmão? Está vindo coisa pesada aí. A igreja precisa orar, preocupar com a presença hoje, enquanto pode achar, porque amanhã pode ser tarde demais. Aleluia, é tempo de chorar, irmão, é tempo de chorar pela presença de Deus, é tempo de rasgar o coração pela presença de Deus, é tempo de orar, de jejuar, para não perder a presença. Aleluia. Ah, se todo mundo enxergasse o que é a presença, e orar com lágrima, e orar com o rosto no pó, para não perder a presença de Deus. O profeta Isaías abriu a boca e profetizou: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Vai chegar um tempo em que as pessoas vão buscar, mas não vai ser mais possível, vão clamar, mas não vai ser mais ouvido, não vai ser mais respondido. Então o tempo é hoje de se encher da presença de Deus. É hoje, agora, é agora, é nesta reunião, é nesta reunião, é nesta reunião, é nesta reunião, é amanhã de se encher da presença de Deus. Sinta a presença de Deus, seja cheio da presença de Deus, receba a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Gente, aleluia, 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 Jesus, glória a Deus, oh glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, eu contei isso aqui e eu confesso aos irmãos que algo está queimando em meu coração. Esses dias eu via num sonho, e eu aqui não quero ser profeta do caos, não, longe disso. E para falar a verdade, não me sinto um profeta.
Mas estou contando um sonho que eu tive para vocês. De vez em quando Deus mostra algumas coisas. E a gente olhava para o céu e eu via um anjo. Aquele anjo, eu via as asas dele. Eu via o anjo. E ele sobrevoava as alturas. E na frente daquele anjo tinha um instrumento que não sei te descrever o que seria aquilo. Não sei o que era. Se era uma trombeta, não sei. E em conexão espiritual eu falava: se aquele anjo soltar aquilo, se aquele objeto cair na terra, vai acontecer alguma coisa na terra. E pouco tempo após de eu pensar, falar, ele soltou, aquilo caiu na terra. De imediato, irmão, aconteceu um terremoto de uma dimensão assustadora. Eu via barrancos desbarrancando, terras virando, era coisa terrível, assustadora. Eu gritava para algumas pessoas que eu via ali sendo envolvido, e ser envolvido pelo terremoto, mas muita pessoa entrava no ouvido e saía no outro, não me ouvia. E eu caía lá dentro para tentar salvar algumas pessoas, com muito custo consegui salvar umas 2 pessoas, mas foi um terremoto muito terrível. E depois eu via uma casa, eu estava dentro daquela casa com muitas pessoas dentro da casa, só que do lado de fora da casa um fogo, uma chama tomava conta do mundo. Era um fogo de uma cor estranha, um fogo com uma força incontrolável. Mas a casa que a gente estava não queimava nada. E 2 tipos de juízo de Deus estavam vindo sobre a terra. Permissão de Deus, vindo de Deus. E aí, a gente precisa da presença de Deus ou não precisa? A gente vai querer pagar para ver? Ou vamos ser crente de verdade, cheio da presença de Deus? Nós não podemos perder da presença de Deus. Se você não quer perder a presença de Deus, em primeiro lugar, toma cuidado com a multidão. Não seja influenciado por quem não tem experiência com a presença de Deus. Não seja influenciado com quem não tem nada de Deus. E eu percebo que parece que tem culto que só tem, quanto menos pessoas, parece que é melhor ainda, a gente concentra mais. Aleluia, glória a Deus. Parece que quando o culto tem poucas pessoas, não tem ninguém olhando o defeito de ninguém, parece que não tem ninguém olhando para a roupa de ninguém. Mas quando é festividade, quanto maior as pessoas vai, como se fosse para um desfile de moda, vai mostrar a roupa nova que comprou. Eles não vão glorificar Deus, vai glorificar o seu corpo, vai glorificar o que tem, vai glorificar o eu. É um culto de exibicionismo e não culto de adoração. Tem gente que vai para o culto, meus irmãos, para reparar se o pregador prega bem ou não, como é que vai ser, quem vai cantar. Oh, meus irmãos, o único foco do culto deve ser a presença de Deus, deve ser Cristo. É Jesus que brilha, é Jesus que é glorificado, é Jesus, a presença de Deus. Segundo lugar, se você não quer perder a presença de Deus, cuidado, vigie, vigie. Vigiar aqui é estar atento no Senhor, é estar olhando para Jesus, é estar com foco em Cristo Jesus. Escute, meus irmãos, nestes últimos tempos, sempre foi assim, mas nestes últimos tempos, o diabo fará de tudo para desviar a atenção do crente. Redobra a sua atenção e guarda isso. Nem tudo é pecado, mas tem coisa que mesmo não sendo pecado, te leva ao pecado. Cuidado com as atrações, cuidado com os entretenimentos. As atrações podem não ser pecado, mas pode atrasar de você chegar no ponto. Tem atrações que não é pecado, mas faz você perder um ônibus.
Tem atrações que não é pecado, mas faz você perder um voo. Tem atrações que não é pecado, mas te impede de chegar às 7 horas na igreja. Tem atrações que não é pecado, mas te faz quebrar campanha. Tem atrações que não é pecado, mas rouba o seu diálogo com a sua esposa, com o seu esposo. Tem atrações que não é pecado, mas rouba a atenção de pai com filho e filho com pai. Tem atrações que não é pecado, mas esfria a sua vida espiritual. Tem atração que não parece ser perigosa, mas tem crente hoje desviado dentro da igreja. Cuidado com as atrações. Para perder a presença de Deus não precisa muita coisa, é apenas um descuido. Então vigie, amém, meus irmãos? Vigie com as atrações. Vou repetir, não é muita coisa que te faz perder da presença, é pouca coisa, é mínima coisa, é um descuido, é uma falta, é uma vigilância pequena que você não vigiou. Queridos, para Maria e José se perder a presença do Senhor, eles tiveram que tirar os olhos de Jesus por algum tempo, porque senão eles viam para onde Jesus estava, e de maneira alguma teria deixado Jesus para trás. Então eles tiraram os olhos de Jesus. Então este é o conselho de Jesus para nós hoje: não tire os olhos do Senhor. Não tire os olhos de Jesus. Glória a Deus. Não deixe as atrações, não deixe as lutas tirar os seus olhos de Jesus. Não deixe as decepções, não deixe os escândalos tirar os seus olhos do Senhor. Não deixe o pecado, não deixe as coisas do mundo tirar a sua visão do Senhor. Paulo, aleluia, ou o escritor de aos Hebreus capítulo 12, 1 e 2 diz assim, que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha, e o pecado, os embaraços estão diante de nós, mas ele diz: corramos a carreira que nos está proposta. Como vamos correr? Não adianta correr sem saber para onde está correndo. O escritor de aos Hebreus vai ensinar como deve ser a carreira do crente. Como, pastor? O crente tem que correr, mas com os olhos em Jesus. Ele vai falar: corramos olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Olha para Jesus, aleluia. Tem gente que até sobe rápido, amém? Logo está pregando, logo está dirigindo a igreja, mas não adianta você correr se não tiver com os olhos em Jesus. Não deixa as ondas altas tirar o seu foco. Você conhece a história? Pedro começa a caminhar sobre as águas, assim como Cristo estava caminhando, mas de repente as águas ficam turbulentas, já estava turbulenta, e ele começa a olhar para as ondas. A hora que ele olha para as ondas fortes, automaticamente ele tira a visão do Senhor, e quando ele tira a visão de Cristo, o que acontece? Ele começa a sentir-se afundando, ele vai afundando naquela tempestade. Então ele clama de novo: Senhor, tem misericórdia, salva-me, porque estou perecendo. Tem gente que estava afundando porque olhou para o escândalo, porque olhou para a luta, olhou para a decepção, olhou para o pecado alheio, olhou para isso e para aquilo. Ô irmão, irmã, jovem irmão, não tira a visão do Senhor. Quem morreu no Calvário foi Jesus. Quem morreu, ressuscitou, foi Jesus. Quem vai voltar para nos buscar é Jesus, é Ele. Olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus, aleluia. Maria e José se perderam da presença do Senhor. Eles saíram do templo, já saíram sem Jesus. Às vezes é possível perder da presença até exercendo as funções na igreja. O que é de gente que era conhecido como grande, mas hoje está sem unção, está sem graça. Ele prega como fogo de palha, né? Quantas pessoas que cantavam, tantas pessoas cantavam também, o fogo descia, mas hoje canta, dá até sono. Quantas pessoas que eram uma bênção e hoje está vazio.
Mas, queridos, eu quero concluir da seguinte forma: Jesus ainda não voltou, então ainda é tempo de se encontrar com a presença de Deus. Que ainda é tempo de voltar para Jerusalém. Você ainda tem a oportunidade de regressar. Só não deixa para amanhã, porque pode ser tarde, mas hoje ainda há oportunidade. Aleluia! Você ainda pode voltar. Versículo 44: pensando porém eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, procuraram entre os parentes e amigos. Então eles pensavam que Jesus estava com eles. Você pensa ou você tem certeza que Jesus está com você? Você acha ou tem certeza da presença? Pastor, eu acho que Deus está comigo. Cuidado, esse acha pode te levar para um grande desastre. Você não tem que achar, você tem que ter certeza que a unção está com você, que a presença está com você. A Bíblia diz que depois que Maria e José andou 3 dias procurando em tudo quanto é lugar, não achou Jesus. Não adianta procurar a presença onde você não perdeu. O recado de Jesus para a igreja de Éfeso é: lembra de onde caíste e volta ao primeiro amor. Todo mundo sabe aonde começou a errar, e é neste erro que você tem que voltar, se consertar com Deus. É lá que você vai encontrar a presença de Deus. Aleluia! Não adianta procurar em qualquer lugar, tem que voltar para Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém. Quando chegam em Jerusalém, encontraram Jesus, estava lá no meio dos doutores pregando a palavra de Deus. Queridos, eles encontraram a presença do Senhor, e a Bíblia vai mostrar para nós nos últimos versículos. Lucas 2, versículo número 48. Aleluia! Então viram e maravilharam-se, disse-lhe sua mãe: que fizestes para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Versículo 51, e desceu com eles. Jesus desce com eles e foi para Nazaré, e era ali sujeito, e a sua mãe guardava isso no seu coração, todas estas coisas. A gente não vai te deixar mais aqui em Jerusalém, a gente não vai mais nos perder da sua presença. A gente quer que o Senhor vá conosco para casa. E Jesus lhe era sujeito. Jesus foi com eles para Nazaré. Foi em Jerusalém que Cristo nasceu, foi em Jerusalém que Cristo cresceu, foi em Jerusalém que Cristo foi crucificado por nós. Em Jerusalém ele morreu, no 3º dia foi ressuscitado. Em Jerusalém ele aparece ressurreto. Em Jerusalém, depois da ressurreição, ele prega e ensina por mais cerca de 40 dias. Em Jerusalém ele ascende-se ao céu. Em Jerusalém ele prometeu: voltarei sobre os montes das oliveiras. Em Jerusalém foi inaugurada a igreja com a descida do Pentecoste do Espírito Santo. Em Jerusalém teve os primeiros batismos no Espírito Santo. Em Jerusalém se ensinava a doutrina de Cristo, a doutrina apostólica. Em Jerusalém tinha união entre o povo de Deus. Em Jerusalém tinha temor, tinha a presença de Deus. Em Jerusalém tinha a presença, tinha a glória do Senhor. Em Jerusalém tinha os dons espirituais. Em Jerusalém tinha cura, tinha libertação. Morto ressuscitava, crente era renovado, crente era batizado, tinha doutrina, tinha o poder de Deus. Fica de pé, por favor, fique de pé, por favor. Voltar a Jerusalém é isso, é voltar para a promessa. Aleluia! Foi em Jerusalém que Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas voltar a Jerusalém, irmão, significa voltar à oração. Amém, meus irmãos? Voltar a Jerusalém é voltar à doutrina,